Estará conosco agora Vilmar Rodrigues. Forte. Grande Vilmar. Estará conosco. Seja bem-vindo. Isso aí. Bom dia, bom dia. Bom dia. Todo mundo pronto para reescrever a sua nova história? Todo mundo pronto para fazer diferente? Uma história de impacto, de valor, que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas? Sim ou não? Vou só fazer um negócio que eu estava precisando há muito tempo. Senti a energia por completo, cara. Realmente, desde a hora que eu cheguei, eu já subi nesse palco, já senti a energia, mas quando você sente realmente vindo e entrando, as coisas fluem com mais facilidade, fluem com mais propósito. E hoje eu quero trazer algo para vocês aqui. Não vou trazer algo muito complicado, nada complexo. Não vou trazer ferramentas complicadas. Hoje o objetivo aqui é realmente despertar esse poder que existe dentro de você. Cada um de nós temos um poder que carregamos dentro de nós. O que muitas das vezes passa desapercebido é que, como o Michael acabou de falar, as nossas crenças, os nossos bloqueios nos impedem de ver o tamanho do poder, o tamanho da capacidade que a gente tem. Nós nos pegamos olhando o valor do outro, vendo a capacidade do outro e escondendo a nossa, escondendo o nosso valor. Então, eu já tive bloqueio, já fui bloqueado muito tempo. Venci esses bloqueios, ainda luto com isso, porque esses bloqueios são coisas que vêm com frequência. Se você não estiver o tempo todo se desenvolvendo, buscando conhecimento, estando com pessoas, esses bloqueios vão voltar e vai te deixar paralisado. Então eu criei esse método DNA de herói, justamente através de toda essa história que eu vivi, e todo o processo, toda a metodologia é baseada em pesquisa, em ciência, tudo comprovado com coisas que realmente traz resultado. Então, são 7 pilares desse DNA de herói. Mas hoje eu quero começar com uma história. Eu quero ir para o confronto com vocês, porque toda grande história nasce de um confronto. Então, você precisa estar pronto, você precisa estar disposto a entrar nesse confronto para que você possa vencer esses desafios. Porque não é fácil você querer algo, você ver as outras pessoas conquistando, pessoas muitas das vezes com menos qualificação que você, conquistando, e você para trás. Então hoje nós vamos falar aqui de autoliderança, propósito e atitude. São 3 pilares aparentemente simples, mas que são esses 3 pilares que vão te levar aonde você deseja, a conquistar aqueles resultados que você tanto busca. E para mim falar desses 3 pilares, eu quero contar uma história bem rápida para vocês, para que vocês possam só compreender e ficar mais antenado. O ano era por volta do final do século XI, 1050 a 1010, havia 2 exércitos guerreando em luta, em batalha. De um lado, os exércitos dos filisteus. De outro lado, os exércitos dos israelitas, do rei Saul. E ali muitos soldados experientes, com muito tempo de batalha, com muita técnica de luta. Porém, um daqueles exércitos tinha um guerreiro, que era o mais temido de todos. Ninguém ousava enfrentar aquele guerreiro. Ninguém queria lutar com ele, porque sabia que aquele que o enfrentava certamente perdia a batalha. Então, por 40 dias, esse guerreiro saía dali e ia até a frente do outro exército para afrontar, para que eles pudessem batalhar.
porém ninguém teve essa coragem. Eis então que surge um moço jovem, novo, aparência bela, cabelos leves ao vento. Já eu tocando meu cabelo aqui, né? E quando aqueles guerreiros viram aquele moço, tinha ali seus irmãos que já eram experientes, mandaram que ele fosse embora, que ele voltasse para casa, que ali não era o lugar de ele estar. Um jovem que cuidava de ovelhas não poderia estar em meio de soldados durante uma batalha. Só que ele não ouviu. Ele tinha autoliderança, ele já sabia a capacidade, ele já sabia o que ele podia fazer, mesmo ninguém acreditando nele. Ele foi ali e conversou com o rei. Deixa comigo, eu vou derrotar esse gigante. Quem que é esse incircunciso para afrontar o Deus dos exércitos, o Deus de Israel? Eu creio que todos aqui conhecem essa história. Eu creio que todos aqui já ouviu falar. Eu creio que todos aqui já contou, já falou sobre essa história em algum momento da sua vida. Esse jovem se chama Davi. Era um simples pastor de ovelha que, com a sua atitude, com seu autoconhecimento, enfrentou aquele gigante, derrotou aquele gigante. Posteriormente veio a ser o rei daquele local. E aqueles tantos guerreiros valentes, com experiências de batalha, se tornaram servos daquele jovem, daquele moço, de aparência simples, bela, que ao olhar de todos não tinha capacidade de estar guerreando e de vencer aquela batalha. Mas o que levou com que ele vencesse aquele gigante, o que levou com que ele viesse a ser rei? A sua atitude. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter técnicas disso, técnica daquilo, você ser o melhor em comunicação, você ser especialista em sua área, você ter feito todos os cursos, todos os treinamentos, se você não tem atitude para ir para cima, se você não tem atitude para colocar aquilo em prática. Você precisa de atitude, você precisa se conhecer. E além disso, você precisa de um propósito que vai te dar força, que vai te dar energia, para que você possa superar esses desafios. Eu, durante a minha vida, eu sempre fui um cara muito tímido, eu sempre tinha medo. Estar aqui, nessa posição, era impossível, era improvável. Mas o mundo dos vencedores são dos improváveis, aqueles que acreditam em si mesmo, independente das suas condições físicas, independente do lugar em que você esteja, você precisa ser o primeiro a acreditar em você, para que você possa romper os desafios e vencer esse gigante. Eu tive um gigante muito poderoso na minha vida. Durante 14 anos da minha vida, eu passei no alcoolismo. Foi um tempo muito difícil, complicado, sofrido. Quem olhava de fora não via solução. Eu, por muitas das vezes, eu mesmo não acreditava mais que eu iria conseguir. Mas bastou um despertar, uma visão, um propósito. O porquê que eu estou aqui. O porquê que eu estou passando por tudo isso. Isso tem um significado. E eu entendi o meu propósito. E eu comecei a buscar, eu comecei a ir atrás. O primeiro gigante que eu derrotei foi o alcoolismo, foi o álcool. Consegui me livrar. Mas não era o bastante. Eu sabia que tinha algo a mais. E talvez hoje você esteja diante de um gigante. Talvez hoje você esteja diante de um adversário que aos teus olhos, que aos olhos daqueles que estão à sua volta, é impossível. Para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas só você conhece a sua capacidade. Só você sabe aonde que você pode chegar. Não importa se você não tem conhecimento, não importa se você não tem habilidades, se você não tem técnicas. Tudo isso você pode conquistar. Tudo isso você pode ir atrás.
Eu não sei qual o seu gigante, mas eu estou aqui para te dizer hoje, você vai sair daqui com a vitória. Você vai sair daqui com esse poder. Você vai entender qual que é o seu chamado. E talvez você já saiba. Talvez você já esteja no caminho. Mas tem algo que esteja te prendendo. De realmente dar um passo adiante e vencer. E chegar na realização. E ser alguém diferente. E causar um impacto positivo na sua vida. Na vida da sua família. Um impacto positivo na sociedade. Afinal de contas, qual que é o nome desse evento? Conexões que ecoam. Quando você não estiver mais aqui, o Michael já falou sobre isso. Sobre o que você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado? Você está fazendo algo para isso? Então entenda a sua capacidade. Entenda que você, por mais que não saiba, você pode buscar pessoas com conhecimento para que você possa vencer esse desafio. E hoje eu tenho essa missão de despertar esse poder nessas pessoas, de despertar cada um, para que cada um possa gerar um ciclo. Porque se eu estou aqui dentro, de todas essas pessoas que estão aqui, se 2 sai daqui transformado, se 2 sai daqui com uma nova visão, e lá fora, cada um desses 2 transforma mais 2, e cada um mais 2 e mais 2, isso vai gerando um impacto. O que a gente precisa é entender o nosso poder, entender a sua capacidade, entender os seus bloqueios. Você precisa buscar pessoas que têm a capacidade que você não tem. E você precisa de atitude. Aquele jovem só venceu aquela batalha porque ele teve atitude. Ele não tinha experiência, ele jamais havia lutado uma guerra. Ele não tinha porte de guerreiro. Ele era moço, pequeno, inferior aos guerreiros. Porém, a atitude dele foi maior. E é por isso que hoje você vê pessoas aparentemente com menos conhecimento, com menos capacidade. Hoje a gente rolando a internet, você vê muito disso. Às vezes você vê uma foto de uma pessoa lá com determinado resultado, ganhando tanto dinheiro, causando tanto impacto. Aí você fala, mas aquilo ali eu conheço, cara. Ele nem parece ser tudo isso, por que ele tem esse tanto de resultado e eu não? Simplesmente porque ele tem atitude. É a atitude que vai te levar você a conquistar os seus objetivos. Com atitude você pode adquirir os conhecimentos que te faltam. Com atitude você pode se conectar com pessoas que vão ser a chave, que vai ser essa conexão que você precisa. Quantas pessoas que estão aqui hoje, que pode ser aquele elo que está faltando para o seu negócio, pode ser aquele contato que está faltando para você dar uma alavancada na sua carreira, para você abrir aquela sua empresa, para você começar aquele seu projeto. Então não olhe para essas pessoas que estão aqui apenas como mais um. Olhe como uma oportunidade de conexão, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de uma nova amizade. Talvez uma pessoa que esteja aqui pode ser essa pessoa que vai ser lembrada juntamente com o seu nome lá na frente, 50, 80, 100 anos na frente. Olha, foi o fulano, mas o fulano que fez isso, que construiu isso, que gerou esse impacto, que transformou essas vidas. Então você tem que estar a todo tempo, a todo momento, com a sua mente aberta para novas oportunidades, para novos conhecimentos. Mas, novamente eu digo, primeiramente você precisa de autoliderança. Você precisa entender a sua capacidade, o que você sabe, o que você precisa buscar, quais os bloqueios que você precisa vencer. Agora a gente vamos fazer uma ferramenta aqui poderosa, que você vai entender sobre isso. Eu não estou aqui só para trazer uma teoria para vocês. Agora nós vamos fazer uma ferramenta poderosa, para despertar esse poder que está aí dentro. E eu garanto que você vai sair daqui com uma visão diferente.
Você vai chegar na sua casa, você vai olhar para você com um novo olhar. Você vai reconhecer, mas eu não tinha noção de que eu tenho essa capacidade, de que eu tenho esse potencial. Porém, algo muito interessante é que, para que você possa desenvolver, você tem que estar em movimento, você tem que estar fazendo, evoluindo. Você precisa gerar impacto. Você precisa buscar meios para que você possa crescer. Você imagina uma pessoa, 14 anos, sem visão, sem objetivo nenhum de vida, apenas levantando cedo, pegando o calotinho, à noite indo dormir, no outro dia do mesmo jeito, porque houve um despertar, houve um desejo, houve um querer, e acima de tudo, houve uma atitude. Porque sonhos, por mais belos que sejam, por mais poderoso, por mais impactante que sejam seus sonhos, se você não se movimentar, serão apenas sonhos. Se você não se mexer, serão apenas sonhos. Sobre o que você quer ser lembrado? Qual legado você quer deixar? Qual mensagem você quer que ecoe pela eternidade? Talvez você esteja nesse momento pensando, mas eu sou improvável, eu não tenho essa capacidade. Eu acabei de falar para vocês, eu não conseguia conversar de uma pessoa para pessoa. E isso me levou ao alcoolismo. Porque eu não sei se vocês conhecem, mas o álcool, como qualquer outra droga, quando é consumida, vai causar uma mudança na sua mente. Aí aquele ali você perde todo o medo, você perde tudo aquilo que te trava, vai embora. Aí você já fica mais alegre, você já fica mais solto. Você fala coisas que antes você não falava. Você tem atitudes que antes você não tinha. Só que a primeira vez você toma um tanto, na segunda vez aquele mesmo tanto já não é o suficiente. E é por isso que vai se desencadeando. E a pessoa cada dia ficando mais presa, mais travada. Qual que é o gigante que você precisa vencer aqui hoje? É a timidez? É a procrastinação? Falta de coragem? Você precisa desenvolver a sua atitude? O conhecimento hoje está na palma das mãos. Há um tempo atrás, para você adquirir, para você buscar certos conhecimentos, era mais complicado, você tinha que se deslocar até a faculdade, até a escola, você tinha que ir até a biblioteca para você ler um livro. Hoje você pega aqui, no dia seguinte, chega um livro na porta da sua casa. Hoje você abre aqui, você pode ler, você pode estudar sobre o que você quiser. Mas uma coisa é muito importante que você também entenda, que você precisa ter mentores, você precisa ter pessoas que já estão aonde você quer chegar. Aquelas pessoas que já estão lá em cima, elas sabem aonde é que estão as dificuldades, elas sabem qual que é o passo que vai dar certo. Então você precisa buscar mentores que te levem a isso. Aqui eu trago alguns exemplos para você entender, que são os improváveis que vencem. Os improváveis, aqueles que têm o autocontrole, aqueles que têm um propósito claro, aqueles que sabem para onde querem ir. Que conseguem. Quem conhece esse cara aqui? O que ele fazia antes? Vendia água. E hoje, roda o mundo dando palestra, dando treinamento, fora outros negócios que ele tem. Isso porque lá atrás alguém duvidou, alguém criticou, alguém falou que ele jamais ia ser alguém, que ele era apenas um vendedor de água. Agora eu te falo, o que as pessoas estão falando de você, que você está deixando que penetre na sua mente, que te domine. O que você está aceitando que entre no seu coração, que entre na sua mente. São as pessoas que estão determinando o seu futuro? São as pessoas que estão determinando aonde que você vai chegar? Ou é você que está no controle? Ou é você que sabe aonde você quer chegar? Se ele ouve aquela crítica, se ele ouve aquele cara falar aquilo naquele momento, que foi que o levou a fazer aquele vídeo da água,
certamente hoje ninguém conheceria. Então ele teve atitude. Quem acompanha, quem conhece, sabe mesmo que ele já contou a história muitas das vezes. E palavras, pessoas para te desanimar, para te tirar do caminho, tenha em todo lugar, a todo momento. Às vezes pode ser aquela que está do seu lado. Mas aí eu te pergunto, aonde que você quer chegar? Quem é que está controlando a sua vida? Quem é que está controlando os seus resultados? São as circunstâncias? São as pessoas lá fora? Ou é você que está no controle? Você está usufruindo de todo esse poder que você recebeu quando você nasceu? Aqui um outro exemplo. Alguém conhece esse também? Ex-catador de latinha, hoje fundador da maior recicladora automotiva da América. E mais uma vez a história se repete. A atitude, o propósito, a decisão. Dificuldade sempre existiu, dificuldade sempre vai existir. Os gigantes na nossa vida sempre vai existir. Mas enquanto você tiver a mentalidade que Davi teve lá no início, enquanto você tiver o desejo de vencer, enquanto você tiver o desejo de superar, de ser alguém, de transformar a vida de outras pessoas, não há gigante que te pare. Ninguém pode te parar. Às vezes a gente olha hoje, rodando na internet, às vezes para uns parece tão fácil, né? Parece tão simples. De fato, tem algumas pessoas que têm mais facilidade, tem algumas pessoas que têm mais privilégio, algumas pessoas que já nasceram em meios propícios para o crescimento. Eu não fui um desses. O que eu tive que fazer? Atitude, coragem, ir para cima, enfrentar os desafios, parar de ouvir conversas que só me desanimavam, parar de ouvir pessoas que só colocavam para baixo. Você não dá conta, você vai morrer nisso aí. Aí, de repente, você consegue se livrar de um desafio, você começa a buscar por algo, aí começa novamente. Isso não é para você, véio. Você está achando que você é quem? E você vai estudar isso aí, você não consegue aprender isso aí, não. Isso aí já é para gente que faz faculdade, para gente que já tem a mentalidade. Nada é impossível se você disser para você que você é capaz. A única coisa que é capaz de te parar é a sua mentalidade. Da mesma forma, o que vai te elevar ao seu próximo nível também é a sua mentalidade. O Marco falou muito aqui sobre as crenças. São essas crenças que vai levar você aos seus resultados. Você já parou para pensar que o nosso miolo é a coisa mais poderosa que a gente tem? Mas ao mesmo tempo que é algo que é mais poderoso que nós temos, ele não sabe diferenciar o que é verdadeiro do que é imaginário. Então, se você continuar imaginando, dizendo para você que você não consegue, que você é incapaz, ele toma isso como verdade. Então, ele começa a criar bloqueios, a te limitar. Mas agora, se você começa a dizer que você é capaz, que você consegue, que você vai fazer, que você vai conseguir, que você vai superar, que você vai vencer, ele toma isso como verdade. E todas as vezes que você se propor a fazer algo, ele vai trabalhar a seu favor. Ele vai buscar meios, vai buscar mecanismos para que você possa conseguir atingir esse objetivo. Então, entenda a sua mentalidade, entenda o seu poder. Vocês vão ouvir eu falar muito aqui sobre poder, sobre mentalidade, porque isso precisa estar vivo, isso precisa estar quente, precisa estar fervoroso na sua mente, no seu coração, de que você é capaz. Aonde que você quer chegar? Aonde que você acredita que você é capaz de chegar? Quais os resultados que você acredita que você pode obter? E não importa qual o seu sucesso, não importa o que você busca para a sua vida. Se é sucesso financeiro,
se é prosperidade familiar, se é riqueza, se é construir uma empresa de grande valor. Tudo isso é possível, desde que você acredite em você. Agora eu tenho aqui um terceiro exemplo. Esse eu sou o maior fã. Esse cara é o responsável por eu estar aqui hoje. Esse cara aí realmente tem o poder. Se não fosse por ele, não estava aqui hoje. Se não fosse a mentalidade dele lá no início, a vontade, o desejo de fazer, de ir atrás, a atitude, eu não estaria aqui hoje. Hoje eu tenho o DNA de herói. DNA de herói, só para você entender, começou como uma simples ideia, um simples desejo de querer fazer algo diferente, de querer ser diferente. Dessa ideia surgiu uma camiseta. Eu fiz 4 camisetas com a logo DNA de herói. E eu uso ela todos os dias. Dessas camisetas surgiu a metodologia DNA de herói com 7 pilares fundamentais para você conquistar os seus objetivos. Autoconhecimento, propósito, ação intencional, resiliência, equilíbrio e comunidades que elevam. Você precisa estar em meio a pessoas que vão te fazer evoluir, que vão te fazer crescer. Acredito que vocês todos aqui já sabem sobre isso. Acredito que você já deve ter participado de algum curso, alguma palestra, ouviu em alguma live. Alguém já falou isso para você, de que você precisa estar em meio de pessoas que têm a mentalidade de crescimento para que você possa desenvolver a sua mentalidade de crescimento e assim conquistar o seu crescimento e os seus resultados. Tenho certeza que você já ouviu isso. Mas muitas das vezes tem a danada da crença, os bloqueios, para te impedir, para te paralisar. Então, acredite em você, acredite no seu poder, acredite na sua capacidade. Você é capaz, você pode. Agora, vamos... Travou aqui. Vamos fazer uma ferramenta que é poderosa, que é como eu falei para vocês. O que a gente acredita, no que você acredita, é o que vai te levar nos seus resultados. Então, a sua mentalidade... Vamos lá para nós. Nós vamos fazer uma ferramenta que é chamada espelho do herói. Todos conhecem PNL, já ouviu falar sobre PNL. Essa ferramenta é baseada em PNL. E existem pesquisas que comprovam que a visualização, ela vai te levar, ela vai te dar mais facilidade para você conquistar aqueles seus objetivos. Como eu acabei de falar para vocês, o nosso cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Então, se eu acredito firmemente, se eu começo a imaginar, se eu começo a ver aquelas coisas que eu quero conquistar, a minha mente vai buscar meios de me levar a isso. Hoje eu estou aqui hoje, eu visualizei, eu mentalizei isso aqui hoje. Só ontem, enquanto eu estava deitado, eu fiz essa palestra aqui umas 5 ou 7 vezes. Só mentalizando. A cada momento, a cada palavra, a cada ação. Mas isso é algo que eu já aprendi lá atrás, lá no início. A visualizar aquilo que eu quero. A visualizar aquilo que eu desejo. Você tem o costume de ver os seus sonhos? Você tem o costume de imaginar os seus sonhos? Em detalhes, aonde que você quer estar, a temperatura do local que você quer estar, a roupa que você quer vestir, o carro que você quer dirigir, a cor desse carro. Você tem o hábito de fazer isso? Pesquisas comprovam que quando você faz isso com clareza, com detalhes, você vai conquistar. O seu cérebro vai buscar meios para que você possa conquistar isso. O que acontece?
nós vamos fazer o seguinte. Como nós não temos espelho aqui, essa ferramenta é uma ferramenta que ela demora de 1 hora e meia para a gente fazer. Como nós não temos tempos aqui, nós vamos fazer ela bem rapidinho, só para que você possa entender o poder que isso tem. E depois, quando você chegar na sua casa, você vai e faça com mais calma. Todos têm papel, têm caneta? Você vai escrever num papel uma carta, como se você estivesse escrevendo para você no futuro. Sabe aquela pessoa que já realizou os seus sonhos? Como é que é o seu nome? Daiane? Pode ser. Imagina a Daiane lá no futuro com tudo aquilo que ela deseja, todo aquele sonho que você quer agora. A sua empresa de sucesso, fazendo viagens, eu não sei qual que é o seu sonho, mas imagine que você já viveu, você já está conquistando. Você vai escrever essa carta para você como se você estivesse falando com você no futuro. Todos entenderam? O importante dessa carta é que tem esses 3 requisitos. Uma qualidade que você tem, que você quer manter. Um defeito que você precisa eliminar, que você precisa tirar isso da sua vida para você conquistar esses objetivos. E o seu objetivo e o seu sonho, que é o que você quer realizar. Como nós não temos tempos para fazer no detalhe tudo perfeito, você escreva uma carta com uma qualidade, um defeito e um sonho que você tem. Tá bom? Para a gente fazer bem rapidinho, para a gente não passar do tempo. Aqui eu até coloquei um exemplo. Se você quiser fazer, se você quiser seguir, eu coloquei lá. Vilmar heróico, você sempre teve coragem, mas agora vai usá-la para liderar com ainda mais impacto. O medo de errar não te para mais. Em 1 ano, você vai ter transformado 1000 vidas com o DNA de herói. Isso é uma visão que eu coloquei. Então, mas você coloca a sua visão e o seu sonho. Positivo? Todos colocaram? Agora você vai fazer o seguinte. Se tiver ok, vocês me falam, tá, pessoal? Bem rapidinho para a gente não passar do tempo. Como nós não temos o espelho aqui, todo mundo está com o telefone? Pega o telefone que nós vamos precisar dele. Porque é uma atividade prática, não é só teórica. É atitude, é ação, é desbloqueio. Olha para você, abra a câmera do seu celular e olha para você. Imagine aquela pessoa que já realizou os seus sonhos. Imagine aquela pessoa que já vive aquela sonha que você tanto almeja. Aquela pessoa bem-sucedida financeiramente, próspera, feliz. Aquela pessoa com a família unida, todo mundo com o mesmo propósito.
Imagine a sua empresa, talvez seja uma multinacional, eu não sei qual o tamanho dos seus sonhos. Imagine a sua conta bancária com milhões. Você viajando para onde você sempre quis. Imagine essa pessoa. Mas imagine com o coração, imagine com a mente. Não apenas com o olhar. Sinta que você já viveu isso. Sinta que você conseguiu. Sinta que você superou todos os desafios. E veja essa pessoa vivendo aquilo que você tanto sonha. E como é viver essa vida? Como é realizar este sonho? Ok, pessoal, pode vir comigo aqui? Quem aqui acredita sinceramente que é capaz de viver isso na sua vida? Sinceramente, quem acredita que vai conquistar isso na sua vida? Porém, como eu acabei de falar para vocês, não é só imaginar, não é só almejar, é preciso fazer. Bora para a prática? Vamos para a prática. Quem tem bloqueio de gravar vídeos? Vamos gravar um vídeo? Sim ou não? Você vai gravar um vídeo. Se você não sentir a vontade, mas eu sugiro que você enfrente os seus desafios. Enfrente esses bloqueios. Se você não quiser gravar um vídeo, você tira uma selfie. Você vai colocar lá nos seus stories agora uma frase deste teu sonho. Dessa carta que você acabou de escrever. Lembra que você escreveu uma carta para você, você falou com você lá no futuro? Escreva uma frase que você quer. Ou você pode fazer o vídeo, ou você pode tira uma selfie e coloca a frase. Tá ok? E o que é que você vai fazer? Posta lá nos seus stories. Você me marca, Vilmar Rodrigues 1. Ao final do dia, eu vou fazer um comentário em cada uma dessas frases. Um comentário de impacto positivo para te dar energia. E o que é melhor? A melhor frase, quem escrever a melhor frase vai ganhar um ingresso, uma participação com mais um convidado para o treinamento Virtus. O treinamento Virtus é um treinamento que vai acontecer agora no próximo mês. Ainda está para confirmar a data, mas é no início do próximo mês. Onde você vai passar por todo o processo de entender os seus bloqueios, de entender o seu poder e entender quais as virtudes que vão te levar ao teu sucesso. Todos escreveram, todos fizeram a frase. Eu vou fazer a minha aqui também. Ok, todos conseguiram postar, todos conseguiram fazer. Entenda o seguinte, pessoal, que essa ferramenta, essa prática, é justamente para tirar o seu bloqueio. É justamente para te livrar desse medo que você tem. Para te livrar desse medo de julgamento, essa necessidade de aprovação que você tem. Então, normalmente, quando a gente precisa fazer algo, quando a gente precisa mostrar algo, aí vem os nossos bloqueios, vem as nossas crenças, e isso te impede de que você realize os seus objetivos. Agora eu te pergunto, se um simples selfie, um simples vídeo, com uma frase, lá nos seus stories, isso te bloqueia, isso te limita, como que vai ser sua reação diante de grandes desafios, diante de grandes dificuldades? Como que você vai reagir se o simples fato de tirar uma selfie, fazer um post, colocar uma frase, está te travando? Normalmente eu vi aqui que algumas pessoas vão fazer, olha para o lado, vê para ver que se não tem ninguém olhando, para ver se não tem ninguém. É ou não é? Não é assim?
Não se preocupe com quem está olhando, não se preocupe com quem está do seu lado. Porque no fundo, essas pessoas não vão contribuir nada para o seu sucesso. Essas pessoas não vão contribuir nada para o seu crescimento. Foque em você, foque na sua capacidade, foque no seu potencial. E aqui, pessoal, depois se vocês quiserem escanear, esse aqui é o QR Code do meu WhatsApp. Se alguém quiser saber mais sobre o DNA de herói, se alguém tiver mais informações sobre o treinamento Virtus, que vai acontecer agora no próximo mês. Se você quiser saber como você desbloqueia o seu potencial, pode me chamar lá, que eu atendo vocês, explico tudo direitinho. Mas qual que é o passo? Qual que é a importância? É você entender a sua capacidade. Você entender que você pode, que você é capaz. Qual que é o gigante que você precisa vencer aqui nessa noite? Parecendo que eu estou fazendo parece de noite, né? Eita, glória, é que a gente costuma falar à noite. Normalmente as palestras são mais à noite. A gente costuma falar à noite, mas tá tudo certo. É isso aí. Qual que é o bloqueio que você precisa vencer? Alguém não conseguiu fazer a selfie? Alguém não conseguiu fazer o vídeo? Alguém se limitou? Quer tentar? Tem alguém que deseja compartilhar uma frase dessa carta? Tem alguém que quer compartilhar? Sim ou não? Coragem para mudar. Eu faço acontecer. Faço acontecer, muito bom. Você é mais forte do que pensa, mais feliz do que imagina e mais amado por Deus do que imagina. Aí sim, essa foi poderosa, hein? Salva de palmas. É esse tipo de mentalidade, é esse tipo de visão que faz a diferença na nossa vida. É você entender o seu valor. A palavra de Deus nos diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então para de dar valor demais às pessoas antes de você. Se valorize primeiro, busque primeiro por você, faça primeiro por você. Porque se você não estiver forte, como é que você vai ajudar aqueles que você ama? Se você estiver fraco, você não tem capacidade de ajudar ninguém na fraqueza. Então se fortaleça a sua mentalidade, fortaleça o seu corpo, cuide da sua saúde. O seu corpo precisa estar bem. Não adianta você ter uma mentalidade forte, não adianta você ter vários planos, grandes objetivos, se o seu corpo não suporta, se o seu corpo está fraco. Uma coisa que eu não falei aqui, pessoal, é que hoje eu sou atleta. Eu falei isso para vocês? Hoje eu sou atleta. Hoje eu pratico a corrida de rua, sabe? Normalmente as pessoas falam assim que a gente paga em troca de banana, em troca de medalha. Ah, está pagando só para receber uma medalha e uma banana no final da corrida. É muito mais poderoso do que isso. Quem aqui pratica atividade física? Então todos entendem o poder da atividade física em nossa vida. Uma coisa interessante que eu tenho, que das vezes que eu saio para treinar, pouquíssimas vezes eu estou disposto, eu estou com vontade. A maioria das vezes eu não quero ir. Outra coisa muito interessante, eu não sei se você já compartilhou disso também, aqueles momentos que você não quer, aquele momento que a sua mente te diz para ficar, são os dias que os seus resultados são melhores. São os dias que você sai do treino, daquela atividade física, muito mais feliz, muito mais realizado, muito mais completo. Alguém aqui já experimentou isso? Sim ou não? Imagina o seguinte, você conseguir vencer a sua mentalidade, aquela vontade de ficar em casa, de vontade de ficar deitado. E ao final você vê, poxa, eu não queria, estou aqui, finalizei o meu treino, os meus resultados foram melhor do que normalmente são, e eu estou muito mais feliz e muito mais contente. E o que a gente aprende com isso? Aquelas coisas que a sua mente te diz para você não fazer, são as que vai te levar para onde você deseja ir. Quando você for fazer algo que a sua mente falar assim, não, que você hesitar, é aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você tem que insistir, é aquilo que você tem que ir para cima e fazer. Porque é aquilo que vai te dar os resultados. Eu sempre
É desse jeito, cara. Normalmente, de todas as vezes, pouquíssimas vezes, eu estou com vontade de ir, mas depois que a gente vai, que você vai sentir toda aquela energia, toda aquela realização de que você venceu aquela mentalidade, aquele desânimo, que normalmente os resultados são muito melhores. Então, quando você se hesitar diante de algo, é aquilo que você tem que fazer. É aquilo que vai te trazer os resultados que você tanto deseja. Pessoal, e para a gente encerrar, eu vou ler uma carta, como a gente acabamos de escrever. Vou ler uma carta aqui para a gente finalizar essa participação. Essa carta diz o seguinte. Se der para aumentar o som um pouquinho. Ela diz o seguinte. Eu quero que você reflita nessa carta. Eu quero deixar a minha marca. Eu quero significar alguma coisa. Ser alguém. Alguém que todos se lembrem. Eu quero dizer as coisas que fiz nas vidas que toquei. Vai ser a prova de que eu existi. Eu vivi, amei, eu estive aqui. Eu fiz tudo o que quis. Eu fui mais do que pensei que seria. Eu deixei a minha marca para que todos saibam. Eu estive aqui. Quero dizer, deixei cada segundo, cada vida me deu tantas pessoas com quem toquei. E elas serão a prova de que eu existi, de que fiz a diferença a este mundo. Eu estive aqui. Essa carta, na verdade, ela é um trecho de uma música de Beyoncé, que ela conta a história dela e o legado que ela quer deixar. Como nós estamos falando em conexões que ecoam, em legado. Qual é o legado que você quer deixar? Sobre o que você quer ser lembrado? Qual o significado vai ficar depois que você não estiver mais aqui? O que você está fazendo para construir isso? Como você será lembrado? Aumenta o som mais um pouquinho, meu amigo, por favor. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Vai tocar a música. Você só mentaliza os seus sonhos, mentaliza os seus objetivos. Coloca uma postura de herói, de campeão, de vencedor. Enquanto está tocando a música, só reflita nos seus sonhos, sobre o que você está fazendo para realizar este sonho. Por que você está aqui? Qual o legado que você vai deixar? Quem você vai se tornar? Qual a história que você está escrevendo? Por que você está aqui? Quem irá se lembrar de você? Por que você está aqui? Qual que é a sua história? Qual é o impacto que você vai deixar? Sobre o que as pessoas falarão de você? Pense na sua história. Ok, pessoal, podem voltar, pode relaxar, pode refletir sobre o seu legado, sobre a sua história.
por que você está aqui. Podem se sentar. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que está aqui. O Michael já falou isso aqui, mas parabéns. Vocês realmente são diferenciados. Hoje, sábado, dia de... Poderia estar todo mundo descansando, relaxando, mas está todo mundo buscando conhecimento, todo mundo buscando aprendizado. E aproveite cada pessoa que aqui está, faça conexões, faça amizade. É daqui que vai sair aquele negócio que você precisa. E desbloqueie o seu poder. Você é muito mais capaz do que você imagina. Gratidão a todos. Uou! Uma salva de palmas para o Vilmar Rodrigues! É nóis. Parabéns. Parabéns.